A gente pode iniciar? 19h07. A todos que estão presentes aqui com a gente, uma boa noite a vocês. Conforme vocês foram entrando, acho que eu consegui desejar uma boa noite, mas de qualquer forma, mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao seminário em comemoração aos 23 anos da Lei de Libras, né? A Lei 10.436, questões legais e políticas aqui na Universidade Federal do Sul da Bahia, a UFSB. Eu sou a professora Daniane Pereira, eu sou uma mulher de descendência afro-indígena, eu tenho cabelos longos, pretos, estão neste momento amarrados aqui num rabo de cavalo, eu tenho um rosto redondo, os olhos castanhos, estou utilizando um óculos de grau com armação marrom, o meu sinal em Libras é esse, a configuração de mão em D, dá um toque na têmpora e desce no movimento de semicírculo, dando um toque na cintura. Eu estou aqui usando um macacão vermelho e branco e um colar dourado. Utilizo também um batom vermelho e 3 brincos pequenos em cada orelha. Atrás de mim, eu tenho uma parede branca com um armário de madeira e diversos livros. Eu sou professora de Libras e Educação Inclusiva aqui no campus da UFSB. Eu sou doutoranda em letras, mestra em letras, graduada em letras português, em letras Libras, pedagogia normal superior. Sou especialista em Libras, em supervisão, educação à distância, educação especial e inclusiva e atendimento educacional especializado. Aqui na UFSB também eu coordeno o Grupo de Estudos em Língua de Sinais Brasileira, o GELES, que está promovendo essa atividade de hoje. Ontem a gente esteve presente também numa atividade no encontro do GELES, o 15º encontro. Mais uma vez eu quero agradecer a presença de todos vocês, né? Dizer que esse evento ele propõe comemorar os 23 anos da Lei de Libras, são 23 anos da Lei 10.436 de 2002, é uma data, então, comemorativa que está prevista até na Lei 13.055 de 2014, e que essa lei ela institui o Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais, a Libras, como sendo hoje, ou melhor, ontem, né, o dia 24 de abril. A gente está comemorando hoje, mas fez 3 anos da Lei de Libras ontem. A gente quer agradecer, então, desde já também, a presença do professor José Arnor de Lima Júnior. O professor é da UFPE, da Federal de Pernambuco, e sua disponibilidade por estar aqui com a gente hoje, neste momento de comemoração e de discussão sobre a Lei de Libras. Eu quero agradecer também, desde já, a presença dos tradutores e intérpretes de Libras, língua portuguesa, a Leni Aparecida Rabelo da Silva Mendes, da Unimontes, da Maria Leidiane Rodrigues Pereira Reis, da Unimontes também, da Raimires Costa Rocha, da Secretaria Municipal de Educação de Brumado, e do Luiz Felipe Pontes Dias, da Unifespa. O evento ele vai ser gravado, a cópia do vídeo ficará disponível no canal do YouTube Observatório Inclusivo UFSB. A gente pede que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações para receber um alerta assim que algum conteúdo for publicado e que vocês deixem um like, tá? Durante o nosso evento também, a gente pede que, para melhor visualização da equipe de suporte, que vocês, por favor, ao se manifestar, podem levantar a mão, tá? Para ligar o áudio, pode levantar a mão para poder sinalizar, ligar a câmera e sinalizar. E se quiser escrever no chat também, fiquem à vontade, coloquem na frente a hashtag GELES e fiquem à vontade para escrever no chat. Até o final do nosso encontro, a gente vai disponibilizar um link para registro da frequência. A lei, então, 10.436, como eu disse, fez 23 anos ontem, e para falar sobre esse assunto, eu convido com muito prazer o professor mestre José Arnor de Lima Júnior. Ele é um professor surdo, ele é mestre em educação, ele é especialista em Libras, ele tem licenciatura em letras Libras, licenciatura em pedagogia. Atualmente, ele é professor de Libras do Departamento de Psicologia, Inclusão e Educação do Centro de Educação da UFPE, no campus de Recife. Ele atua como tutor do curso de Letras Libras da UFPB, da Federal da Paraíba, e ele é vice-coordenador do projeto de pré-vestibular acadêmico da UFPE também.
O professor José Arnor, ele é associado da Associação dos Tradutores, Intérpretes e Guia Intérpretes de Língua de Sinais de Pernambuco, desde 2020. E ele também é sócio da Associação de Tradutores, Intérpretes e Guia Intérpretes de Língua de Sinais, a ATIUS Brasil. Ele foi presidente da Associação de Surdos de Natal entre 2010 e 2015, e ele é vice-presidente, foi vice-presidente da Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, a FENEIS, de 2008 a 2012. Eu quero citar aqui também a presença, a participação da intérprete Crisiane, também da UFPEL, que eu esqueci de mencionar, me perdoe. E, professor José Arnor, seja bem-vindo à Universidade Federal do Sul da Bahia, novamente. Fique à vontade. O slide. Simone, você passa o slide, por gentileza? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço a Daniane. Eu já conheço ela há um tempo. Há mais ou menos há alguns anos já tive contato com ela, né, em outros eventos também, no Instagram, que eu sempre vejo. E agora, esse ano, eu estou aqui com vocês. Eu queria agradecer muito a presença de todos aqui, né, que tirou esse tempo para estar aqui hoje com a gente comemorando os 23 anos, que foi ontem, né, da Libras. Então, é muito importante o Brasil todo hoje está aqui junto com surdos. Portugal, é lá próprio de Portugal, né? A lei antes não tinha, então foi uma referência que trouxe para cá para o Brasil, né? Para acontecer esses eventos dos surdos e se tornar hoje realidade. Então, é um acontecimento, né, natural. Ontem foi o Dia Nacional da Libras. O slide conseguiu? Se tiver alguma pergunta. Esse é o sinal dele, né? Ele está vestindo a camisa azul escuro de gola redonda, está sentado numa cadeira preta com as bordas azuis. Atrás tem um sofá azul, a parede azul ao lado também, e no, tem um quadro mostrando parte de uma pintura, né? Com o rosto de uma pessoa deitada. Então, tem um amigo surdo meu aí. Indígena, aí. Indígena. Rural. Surdo. É Indiara. Indiara Assis. Está aí presente. Eu queria agradecer a presença dela por estar aqui junto com a gente observando esse evento. Pode passar, slide. Então, a Libras, como identidade surda, política de resistência, né? 23 anos de luta e afirmação. O que seria, né, essa afirmação, esse acontecimento? Então, a gente pensa num tempo de luta, né, que antes não tinha. Então, foram muitas lutas, né, em comemoração, mas não foi só comemorações, né? Essa luta, ela continua com os movimentos, a gente continua resistindo até hoje. Então, a gente sabe que houve muitos acontecimentos, né? Houve julgamentos em vários lugares, né? Então, foi um tempo em que houve muitas conturbações, muitos problemas. Por exemplo, falta de acesso na saúde,
falta de intérpretes de Libras, né, nos locais públicos. Então, como é que os surdos eles conseguiam, né, sobreviver? Então, através de muita luta, de muita resistência, né? E também da própria Libras, né, da língua de sinais, do ensino da Libras. Então, universidade, ensino superior. Então, até hoje, né, na área da saúde, ainda tem esse déficit também na polícia, na área do bombeiro, enfermagem, várias outras áreas também, a gente ainda continua nessa luta, nessa resistência, né, nessa luta surda. E também da língua própria, da língua da Libras, né, da língua de sinais. Então, nós temos esse desejo, né, esse anseio, essa vontade de ter segurança, né, ter algo seguro, de ter o apoio também dos intérpretes, de ter o apoio de toda a comunidade nessa luta, né? E continuar persistindo, continuar nessa resistência no Brasil. O que seria verdade, né? O que seria essa afirmação durante esses 23 anos que a gente comemora? Então, dentro do decreto 5.623/2005, a gente continua lá tendo vários pontos que ainda a gente insiste, né, em continuar nessa luta, em que ainda não há ainda algo concreto com relação à comunicação do que está dentro desse decreto. Então, nós continuamos nessa resistência, nessa luta. A gente continua nesse movimento. Antes, o presidente surdo, Asnaf. Então, mais ou menos, durante anos, ele focou no quê? Então, ele focou na educação bilíngue de surdos. Por que essa educação bilíngue de surdos? Porque é algo bonito, porque é algo que é para ser curtido, inclusive. Então, essa questão é a questão de língua, sabe? É a questão a Libras, né? Então, ela precisa, né, ter a questão de metodologias que são adaptadas para pessoas surdas, de materiais, né, que gerem essa acessibilidade para a pessoa surda, né? E também a questão das estratégias de ensino para essas crianças também surdas, né? Então, a gente fala assim, inclusão, ok, mas porém ela não está pronta. Então, a gente precisa, o quê? Focar, né, em estratégias, metodologias para pessoas deficientes, deficiências físicas, visuais, pessoas com autismo. Então, porque não é só essa questão da língua, não é somente a questão da Libras, da sinalização. Principalmente, não é porque é uma pessoa coitada, porque é um doente, por isso, por aquilo outro. Não, não é isso. Nós somos todos iguais, né? Os surdos e ouvintes são iguais. Nós temos olhos, ouvidos, boca, temos o corpo ali completo. Porém, a única diferença nossa é a falta da compreensão linguística, né? Então, quando se nasce surdo, tem um atraso, né, na questão do aprendizado, né, porque vai tentando ensinar a língua portuguesa, né, fala assim, olha, meu Deus, é o meu filho, ele não consegue aprender o português, mas não é culpa da criança, porque ele já tem uma língua ali que seria a língua de sinais, né, e a língua portuguesa seria como segunda língua, então a sociedade, ela vê o surdo e precisa ter essa visibilidade, né, da língua, da Libras ser reconhecida, né, pela sociedade. Aí a pessoa fala assim, olha, o surdo, ele não aprende, ele faz várias pontuações. É como se fizesse uma mitigação dessa pessoa, né, uma falta de respeito a essas pessoas. Então, o surdo, ele não tem culpa, o surdo ele não é culpado. Se a gente comparar ali o período de 1500, na descoberta do Brasil, né, onde houve a descoberta ali pelos portugueses, ali sim, tinha deficientes. Então, tinha surdos, tinha cadeirantes, tinha várias outras deficiências. E daí, como que era para a pessoa surda? Era através ali de gestos. Era comunicação ali gestual. E aí foi perpassando todo o período, aí surgiu o INES, né? Tem toda ali uma história ali de lutas. E hoje é pouco tempo, são 23 anos da Lei de Libras, né? Então é bem recente. Porém, anteriormente, né? Já tinha alguns sinais, já tinha uma língua. Não era Libras ainda, era sinais, mas tinham. E todos são registrados, né, para provar que teve já uma história de toda essa sinalização. Pode passar o slide, por favor? Sim. Você já sabe, né? Você já conhece o que aconteceu ali no Congresso de Milão.
é diferente, por favor, gente, não confunda, senão a maioria faz o sinal assim de Milão, não é assim, o sinal correto é esse. Esse aqui é Madrid, sinal de Madrid. Então, esse é o sinal correto. Então, vocês já conhecem, né, que todos os países, né, foram ao Congresso de Milão e trouxeram propostas, né, de metodologias oralistas. E aí, o que foi aprovado foi a metodologia oralista e a sinalização ela foi proibida, né? Então, mais uma vez, a segregação. Isso, depois de anos depois, a gente conseguiu ali a comunicação total. Então, por isso, o nosso sofrimento, né, diante de tantas perdas, né? Então, como se tivesse perdido, tivesse morrido muitas coisas. Então, isso é ruim. Pode passar o slide, por gentileza. Pode passar novamente, por favor? Sim. Uma história muito importante é sobre a fita azul, aquela fita azul que é usada no peito, né? O surdo vai celebrar porque tá doente. Não, não é isso, não é isso, não é questão de doença. Eu vou explicar para vocês o que é. Aquela fita azul, ela teve um período de 1999 na Áustria. E aí teve uma proposta, né, sobre a questão de um surdo que ele havia morrido, né, porque ali na época de Hitler, né, quando houve vários assassinatos de pessoas deficientes. E daí teve surdos também que foram violentados, né, tivessem várias perversidades. E nós colocamos isso para referenciar essa pessoa, né? Então veio essa fita azul como referência a essa pessoa. E aí ficou essa marca. Então a gente pode colocar ali a pessoa surda com essa fita. É diferente que falar assim, olha, é feio, aquela fita azul não dá certo, não combina. É para pessoas com autismo, né? Para câncer de mama, essas coisas não. Essa fita azul, o objetivo que é homenagear o Dia do Surdo. Como fazendo referência a essa pessoa, né? As lutas que ela teve ali, né? Então, ficou claro para vocês? Conseguiram compreender essa parte? Então, no INES, hoje o INES, né, que bom, né, que tem um espaço ali muito importante, né, e hoje ele resiste muito bem, né, então, eu já fui 4 vezes, e é muito bom sobre essa questão da história, eu agradeço muito, né, se talvez nós não tivéssemos essa sinalização em Libras, onde que nós teríamos viva essa comunidade surda? É de se pensar. Então, hoje o INES, ele é... Então, temos em Fortaleza, temos em São Paulo. Então, tem vários pontos ali, né, que são... desculpa. São várias pessoas de vários lugares, né, que são congregadas e vão para o INES para aprenderem, né? Então, muitas vezes, o ali é apenas gestual, eles vão para ali e conseguem aprender e ter uma disseminação, ele consegue ter uma fluência na língua. Então, a gente agradece muito o INES, né, por esse apoio, por essa ajuda. Porque é uma referência, né? É uma referência para as pessoas surdas, é um lugar muito importante. Então, temos uma marca histórica, né, para nós. Lá em Natal, Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte, obrigada, Rio Grande do Norte, em Natal, tem várias cidadezinhas ali próximas, né? E tem um surdo, já de idoso, né? 70 anos, já é uma idade ali bem avançada, né? Ele estudou ali no INES. Então, a gente agradece muito a essa pessoa, né? Porque ele criou a associação, ele que chamou os surdos, né? E começou a ensinar cada um deles. Isso foi um movimento muito lindo, gente, foi muito lindo. Então, a gente precisa ter muito zelo, né? Então, ele ainda dirige, né? Então, ele participa da associação, ele vai à igreja, ele vai na pastoral do surdo. Então, assim, ele tem uma vida muito ativa na comunidade. E isso é bom a gente ter essa história, né? Porque ele foi um ex-aluno do surdo. Então, então, se a gente fica pensando, né? Se até hoje fosse gestos, como seria essa comunicação só por gestos, né? Então, fica complicado, né? O próximo slide, por favor. Então,
Então, eu fui ex-presidente, né, da FENES, desculpa, da fundação da FENES, e aí, quando eu estive, né, lá, eu não sabia o porquê da responsabilidade, né, que seria ali uma responsabilidade ali do Brasil todo, né, então eu precisava ir no Rio de Janeiro, ir em conferências, né, ajudar as pessoas surdas ali no trabalho, porque, embora tinha uma dificuldade ali na comunicação, na questão da acessibilidade, na questão da saúde, né, então eram vários pontos. Então, a FENES, ela vem a fortalecer ali várias questões no Brasil, né, a questão de leis também. Então, eu lembro de uma história que, 1993, ou de 1993, começou os contratos, né, ali no Rio. E aí, qual era o objetivo? Era criar a lei de Libras, né? No momento que começou, foi em 1993, onde começou os movimentos, a estruturação, a organização. Daí teve as associações, né, pai, associação dos grupos. Então foram vários ali trocas, né? E aí a gente conseguiu criar esse documento e entregar em Brasília no Congresso, né? No ano de 1993. Porém, isso perpassou por anos, né? Foram 10 anos, né? E aí a gente conseguiu em 2002 a lei. Então, 10 anos, gente, olha para vocês verem, 10 anos, é muito tempo, né? Então, poderia ser feito ali um ano rápido, seria bom. Porém, 10 anos para criar a lei, então nós já teríamos 30 anos se fosse naquele tempo, né, de 93. Então, a gente perdeu muito tempo, né? Então, significa o quê? Que a lei ela é muito recente, é 23 anos da lei. Pode passar, por favor, o outro slide? Então, tem uma outra história também que eu me recordo, só um instante. Eu vou mostrar para vocês uma foto. Só um instante, por favor. Do ano de 2001. E depois foi 2002 que foi a lei, né? Então, isso aqui foi em 2001. Foi em Olinda, Pernambuco. Olinda. Bem pertinho aqui. Então, tá. É Paulista. Aqui eu sou Paulista, ali ao lado, Olinda. Onde eu estou aqui é a Paulista. Olhem para vocês verem essa foto aqui que eu vou mostrar para vocês. Conseguiram ver? Olha, aqui no centro, onde eu aponto com o dedo, ele, né? Ele estudou ali no INES. Tem Antônio Mário. Esse é o sinal dele. Ele foi presidente, depois eu substituí. E isso em 2001, gente, essa foto. Então foi ali que teve, né, essa congregação de pessoas, né? Depois ali no ano de 2002, né, que teve ali a nacionalização da Libras, né, por meio da lei. E aí esse grupo de surdos, de pessoas surdas, nós conversamos sobre, né, sobre a criação da lei e sobre os pontos estruturantes dessa lei, né? Então, assim, olha, que bacana. Também um outro... Desculpa, o primeiro encontro na FENES, né, que foi um encontro nacional. E aí tem outras fotos, depois eu procuro, que essas fotos elas sumiram. A gente falou o quê? Queria criar, né, o curso de Letras Libras, só que até então eu falava assim, Letras Libras? O que seria Letras Libras? O que seria? Eu não conheço. E Letras Libras eu achava até engraçado, né, sobre a questão dos estudos, né, da Letras Libras. Então a gente conversou, né, e aí eu falei assim, tá. Isso foi em 2003, no ano de 2003, olha para vocês verem. De 2003, já estávamos nesse ano, né? Então, não tínhamos ainda o decreto 5626, ainda não se tinha o decreto. Esse decreto foi somente em 2005, né? 2 anos após que foi aprovado.
Então, vocês percebem essa questão. Eu falei assim, olha, eu lembro que a gente tinha falado lá em 2003 de Letras Libras. E aí, em 2006, começou o curso de Letras Libras, né? E, assim, a coordenadora foi a Ronice, né, de quadros, na primeira amo ela, né? E ela era uma referência, né, ali para todo o Brasil, né, para as pessoas se sentirem motivadas. Daí teve o Letras Libras em Fortaleza, em Salvador, em Goiás, em Brasília, no Rio, no Rio Grande do Sul e em Florianópolis. No Amazonas, e foram somente 9 capitais, no total de 9 capitais. E aí, o foco era a licenciatura, né? Então, a formação para professores. Então, eu fiquei, assim, muito contente, né? Então, fiz a inscrição, né? Fui para Fortaleza, na capital. Fiz a prova, né? A prova em vídeo. E daí, fui aprovado, né? E eu fiquei, assim, muito maravilhado, né? Fiquei em quinto lugar na minha aprovação. Falei, nossa, quinto lugar, gente, olha para vocês verem. Eu fui aprovada, então eu pulava de alegria, pensei, eu preciso me organizar, né? Eu vou agora estudar, vou ter 4 anos de estudo, vou me formar posteriormente. E aí foi quando a gente falou assim, olha, a importância do estudo, né? Porque aí daí em diante seriam vários progressos, né? Então eu lembro assim de tudo, eu lembro da importância de cada momento, né? Posterior, no ano de 2008, já foram 15 polos, né? E aí teria Fortaleza, Salvador, mais Natal, Maceió. Então, tiveram já vários outros polos. Eu era tutor nessa época, já fui como tutor. Desculpa, no polo de Natal. Então, eu fiquei muito surpresa, né? Falei assim, olha, que legal, gente. É uma emoção muito grande, né? Tá bom. Então, eu aceitei, né, essa responsabilidade, que era uma grande responsabilidade. Daí, só tínhamos alunos surdos, 30 alunos surdos na licenciatura. Em paralelo, também tínhamos 30 alunos ouvintes no bacharel. Então, é uma história ali que eu recordo com muita felicidade, né? Então, isso tudo é para mostrar para vocês a importância, né? Da questão aqui do Brasil, da importância, né? Dos primeiros cursos de letras libras lá em Portugal. A gente pediu o quê? Eles pediram a nossa proposta, falaram assim, a proposta de vocês é muito legal e nós queremos ela como modelo. E aí, outros países também pegaram a proposta do Brasil como modelo, né? Do curso de letras, do curso de letras libras, no caso, né? Voltado para esses países. Então, assim, a gente agradece muito, né? Toda essa parceria da UFCA por estar ali conosco. Tereza Cris. Então, essa lei de Libras, que teve o curso de tradução e interpretação em 2010, que foi aprovado pela presidente Dilma naquela época, então, esse aqui é o sinal de... A Viver Sem Limite. Tá, esse aqui é o sinal de Viver Sem Limite. Então, através desse projeto, conseguiu-se verba com o objetivo de construir, de dar seguimento em cursos, comprar materiais, equipamentos para que se desse andamento nesses cursos. Agora, acho que há pouco tempo, teve um segundo Viver Sem Limites, em que se conseguiu novamente verba para criar o curso de pedagogia bilíngue paralelamente ao curso de letras libras. Então, foram 2 verbas destinadas para esses 2 cursos. Também nós queremos agradecer o Dia Nacional do Surdo, né? A comemoração a esse dia. Eu não me lembro qual é a numeração da lei agora nesse momento, peço até desculpas por causa disso, mas se eu não me engano é no mês de outubro. Então, para mostrar nosso orgulho com relação ao trabalho nessa universidade, tá? Nessa instituição. Pode ir, Cris. Pode continuar. Então, homenageamos, né, o Dia do Surdo, um dia
que eu tenho muito orgulho, né, de estar. Então, por isso, né? Então, nós temos um orgulho de fato para poder mostrar que parabenizar justamente por esse dia, assim como nós temos o Dia da Mulher, nós temos outras datas comemorativas, temos o Dia dos Pais, Dia dos Avós, nós temos também, então, o Dia do Surdo. Passa o slide, por favor. Então, em 2014, através do PNE, do Plano Nacional de Educação, que é o plano 4, esse plano 4, ele de fato tem uma certa importância no que ele vem tratar sobre a educação bilíngue. Então, é importante mesmo, porque entre pais e mães, eles escolherem as salas de inclusão, ou salas regulares, ou salas bilíngues, né? Eu gostaria, de fato, que se fosse trabalhado apenas as salas bilíngues para trabalhar com essas crianças a língua de sinais como a sua primeira língua, e assim ela conseguir desenvolver para depois adquirir a língua portuguesa como uma segunda língua, porque ela é capaz disso, né? Também a LBI, você já tem conhecimento sobre, que vem ali, fala sobre a tradução, o intérprete de Libras nas universidades, nas salas de aula, tanto mestrado e doutorado, em salas do ensino superior, em todo o âmbito acadêmico se faz necessário, então, esse profissional, tradutor e intérprete de Libras. E a lei de 2021, ela é uma lei nova, uma lei recente, né? Em que ela fala sobre a educação bilíngue dos sujeitos surdos, né? Hoje, lá em Florianópolis, na cidade de Lagoinha, agora não me lembro, Laguna, agora não me lembro exatamente o nome da cidade, acabou recebendo uma verba para fazer o quê? Construir uma escola bilíngue para trabalhar com esses alunos surdos. Então, vejo que essa escola já está quase em processo conclusivo de construção, mas foi a primeira. Por quê? Justamente porque se teve coragem de se reunir essas pessoas, de se lutar, entrar em contato com a Secretaria do Estado, a Secretaria da Prefeitura, e ali dialogar, conversar, mostrar a proposta, de solicitar terrenos, de solicitar que seja uma escola bilíngue, que nós não queríamos uma escola inclusiva, nós continua assim com essa escola inclusiva, mas nós gostaríamos de uma escola bilíngue para poder trabalhar a língua de sinais com esses alunos surdos, para que não haja esses entraves linguísticos, né? Para que não tenha nenhum professor que fique oralizando, que não saiba a língua de sinais, então para se evitar esse tipo de coisa com relação à educação desses sujeitos surdos, que a gente sabe que de fato não é uma coisa muito boa, isso é uma experiência que já se vem já de anos. Eu me lembro de quando eu passei num concurso da prefeitura em Natal, nós éramos 8 surdos aproximadamente, e ali nós lutávamos, nós tínhamos uma sala bilíngue, era muito bom ali, e nós éramos muito resistentes também, né? Nós lutávamos, resistíamos, conversávamos de uma certa forma, tentávamos dialogar para tentar organizar, para conseguir, sim, essa questão trabalhando diariamente com relação a isso. E não foi muito fácil. E você sabe o que acabou acontecendo? Vários surdos acabaram desistindo desse concurso, passando com outras instituições, universidades. E esses mesmos surdos acabaram passando nessas outras instituições. E eu acabei ficando sozinho com o professor ali, o único professor. Imagina, nós éramos 8 e acabou ficando apenas um, né? Justamente porque não havia esse respeito, não havia esse respeito à opinião desses sujeitos surdos que ali estavam. Então, vejam, é muito grave isso, né? Vocês pensam, que os surdos foram que abandonaram as crianças? Não, de jeito algum. Era questão por respeito. Nós queríamos que mudasse, nós queríamos escolas bilíngues, nós queríamos que fosse tentado outras salas para poder se trabalhar com aquelas crianças, e aí acabou nisso, né? Apenas um professor surdo. É triste isso, né? Eu sim tenho muita pena, muita dor em falar sobre isso, porque em 2011, vocês imaginam, até desse período aí todo, depois eu acabei passando em um outro concurso na universidade em qual eu estou nesse momento. É complicado, né? Próximo slide, por favor. Então, vejam aqui, todos eles são surdos. Tem um orgulho imenso. Acho que tem algum ouvinte aí, acho que não. Não, de fato não, né?
todos são surdos. Não temos nenhum ouvinte. Surdos doutores, olhem. Nós temos surdos, vários surdos doutores aqui nessa imagem. Então, vejam, né? Surdos hoje doutores, nós temos em média, acho que 130 e poucos surdos doutores. Imagina, é uma quantidade enorme de surdos que nós temos formandos a nível nacional, tá? Tanto em IFES e UFES, aproximadamente 300 surdos doutores passados em universidades e institutos federais. Vocês imaginem? Com pesquisas, nós temos a Flaviane Reis, nós temos a Flaviane Reis, que realiza essas pesquisas, que fez essa pesquisa, esse quantitativo de doutores surdos que nós teríamos hoje em IFES e UFES. Então, vejam, são muitos profissionais. Eu vou fazer doutorado, mas primeiro preciso focar um pouquinho na minha saúde, porque eu me formei o ano passado, acabei concluindo o mestrado ano passado, então não quis ingressar diretamente no doutorado, preciso dar uma tranquilizada, assim, para a cabeça, me organizar, para quem sabe daqui a uns 2 anos, né? E eu tenho português como L2, vocês acham que o meu português ele é perfeito? Claro que não. Na Libras, sim. Na Libras, me garanto perfeitamente, minha Libras é perfeita. O português, não. Nós temos a surda, a Indira, que está aqui, né? Que ela vai concluir agora o doutorado. Imagina, vai ser mais uma surda a ser doutora. Então, teremos vários surdos também que vão vir a concluir. Então, claro, ainda faltam vários ainda que estão nesse processo, que no decorrer do ano de 2025 que ainda vão concluir seus doutorados. A Ronice mesmo, ela tem um orgulho imenso desses surdos e ela estimula esses surdos e os incentiva a chegar nesse patamar. Professor ouvinte pode se formar professor ouvinte, mas para trabalhar nas questões bilíngues, nas salas bilíngues. Mas esses profissionais eles têm que usar a língua de sinais como meio de comunicação dentro dessas salas. Próximo slide, por favor. Então, agradeço imensamente. Então, 30 minutos de fala é bastante tempo. Nossa, obrigada. Pode tirar o slide. Agradeço teu contato, Daniane, por teres me feito o convite. Também agradeço pela divulgação no Instagram. O contato dele do WhatsApp e do e-mail no slide. Ali no slide tem esse material, então posso acabar disponibilizando esse material para isso. Obrigada, professor. Obrigada por ter aceito nosso convite, por estar aqui discutindo hoje esse marco tão importante que foi essa discussão enquanto política linguística mesmo, né? As pessoas costumam muito discutir a questão da lei de Libras enquanto acessibilidade comunicacional, mas ela vai além disso, né? A gente está falando de direito, né? Então, é importantíssimo a gente ter o senhor hoje enquanto sujeito surdo, colocando o seu ponto de vista, né, o seu lugar de fala, enquanto a Lei 10.436. Muito obrigada. A gente tem... A senhora já deixou... É o Instagram que o professor deixou aqui no chat? Sim, é o meu Instagram. É o Instagram, obrigada. Então, o pessoal aqui já podem seguir o professor. A Leide, eu vou de baixo para cima. A Leide comentou no momento que o professor estava falando sobre... Eu lembrei aqui também, direto da Krause também. A hora que o professor estava falando sobre a quantidade de pessoas surdas com doutorado, Leide lembrou da Kelly Krause, né, também uma professora surda da Unipampa, que esteve com a gente no evento de educação bilíngue de surdos. Ele conhece? Sim. Ela é de Vitória. É Vitória, né? Hã? Não, a professora Kelly Krause é da Unipampa do Rio Grande do Sul.
É Unipampa. Ah, sim, desculpa, essa aqui, a Kelly, isso mesmo, a minha amiga, isso mesmo. Isso mesmo. Essa mesmo. E aí a professora Kelly, ela tem uma pesquisa, né? A pesquisa dela foi uma das questões, falando de políticas linguísticas também, e uma das questões foi justamente fazer uma captura aí da quantidade de pessoas surdas que tem em algumas regiões da América do Sul, que são mestres, que são doutores. A pesquisa dela fala sobre países que já têm a língua de sinais reconhecida, né, ou oficializada, né? Então, o trabalho dela é bem bacana. Na hora que o senhor estava falando sobre isso, a Leide lembrou e colocou aqui no chat, né? Deixa eu subir também. Já tem pessoas agradecendo aqui. Realmente é muito significativo a gente poder te ouvir, professor. Quem mais? O pessoal está aqui agradecendo, né? E é isso. A gente tem que lembrar que a Lei 10.436, se a gente pensar nesse processo histórico todo que o professor veio capturando para a gente, né, a importância que essa oficialização dessa lei trouxe para a comunidade surda e para nós como um todo. Né? Porque se a gente pensar na questão de políticas linguísticas, a gente entender essa diversidade linguística que há e entender que deve sim haver esse respeito voltado para essas diversas línguas. Né? Não é à toa que nós temos já várias legislações que vão, principalmente a Declaração dos Direitos Linguísticos, né? Que vão falar sobre essa questão da gente ter olhar para essas línguas, principalmente as línguas minoritárias, e entender essa diversidade e respeitar e aceitar. Né? Pessoal, se alguém quiser comentar mais alguma coisa, levante as mãos. Professora, a gente está aqui com várias pessoas. A gente tem a professora Joeli, que está aqui com a gente hoje, e tem uma sala de aula dela aqui com a gente. Eu queria aproveitar e agradecer, professor, a turma da professora Joeli, que está aqui com a gente. A professora Joeli está aqui com a câmera só dela, mas os alunos estão todos lá na sala tendo acesso à sua fala. Né? Então, obrigada, Joeli, mais uma vez. Tá? Pessoal que está aqui na sala também, muito obrigada. Se alguém mais quiser se manifestar, fique à vontade. Enquanto vocês vão se manifestando, Alisson já jogou aqui no chat a lista de presença. Alisson jogou aqui no chat a lista de presença. Lá, abriu a câmera. Obrigada, gente. Um prazer ter vocês aqui com a gente. Obrigada pela participação de vocês todos aqui na palestra na noite de hoje. Fica aí, tá, Jô, para a gente tirar uma foto daqui a pouco. Eu quero aproveitar e avisar o pessoal, avisar a todos que a Alisson já deixou no chat a lista de presença, então, por favor, não esqueçam de assinar, tá bom? Eu vou agradecer enquanto fazer alguns agradecimentos, mas se alguém precisar, necessitar, tiver alguma sugestão, tiver algo a falar sobre a Lei 10.436, sobre a palestra do professor, fique à vontade, tá? Mas, enquanto isso, eu quero mais uma vez agradecer esse momento, né, da gente poder juntos multiplicar experiências. Meu muito obrigada a todos. Antes de voltar a agradecer ao professor José Arnor, eu quero mais uma vez agradecer aos tradutores e intérpretes de Libras, língua portuguesa, que estão com a gente hoje, tornando essa atividade acessível à comunidade surda. Então, agradecer a Leni Aparecida Rabelo da Silva Mendes, da Unimontes, a Maria Leidiane Rodrigues Pereira Reis, da Unimontes também, a Raimires Costa Rocha, da Secretaria Municipal de Educação de Brumado, a Crisiane Freitas Soares, da UFPEL, Cris, me redimindo, e Luiz Felipe Pontes Dias, da Unifespa, que também está aqui com a gente. Eu quero agradecer também a toda a comissão organizadora, né? São muitas pessoas para fazer com que esse evento ele seja possível, e aos monitores também, tá? Temos vários monitores no evento, então eu quero deixar também aqui meu muito obrigada. Gente, obrigada pela parceria, gratidão. Professor José Arnor, mais uma vez, muito obrigada
obrigada pela sua presença. Não é só nesse evento que você tem a parceria com a gente, né? Como você falou no início, a gente já vem aí de várias atividades, eu participando de várias atividades que o senhor propõe, de cursos e tudo mais, então já é uma parceria antiga, mas o senhor também está sempre participando de atividades do grupo e isso é muito bacana, tá? Então, mais uma vez, muito obrigada. Eu vou passar a palavra para o senhor para agradecer, e aí eu volto aqui para o chat para ver se tem mais algum comunicado, mas fique à vontade para agradecer o pessoal, para se despedir do pessoal. Eu tenho nesse momento, né? Desculpa. O pessoal está fazendo algum comentário sobre a lista de presença? Só um minutinho, eu vou jogar outra aqui no chat. Eu queria, né, agradecer a todos que estiveram aqui nesse período, né? Eu queria fazer esse convite para vocês. Felipe, você está falhando, Felipe. Só um minutinho. Felipe travou. Obrigada, Façam Leite. resumos, apresentações. A gente vai ter... Eu quero agradecer a todos vocês, né, pela participação de hoje. E eu puder também ter falado um pouco da minha experiência como pessoa surda, e também quero convidar todos vocês a participarem, Bahia, Pará, todos que estão aqui, né, no mês de setembro, serão 4 dias, né, o terceiro encontro nacional de surdos, mas o primeiro mundial, né, então serão 4 dias de resumos, oficinas, palestras. Então, será certificado de 50 horas, né? Então, eu quero convidar todos vocês para aproveitar, né? E participar e aproveitar e conhecer Natal, ver as lindas praias que nós temos e também a gente se encontrar pessoalmente nas palestras, né? Então, serão 3 surdos de 3 países que estarão presentes. O link já está aqui também, gente, aqui já no chat. Obrigada, Leite. Pessoal, a nova lista está aqui. Olha, professor José Ano. Eu quero agradecer também, muito obrigada pelo convite, agradeço imensamente você pelo convite também, obrigada aos intérpretes, né? Muito obrigada a cada um de vocês. Obrigada, professor. A gente disponibilizou a lista atualizada, tá, gente? Por favor, cliquem nela e assinem. Professor, bem lembrado, né? Tem o evento presencial de literatura surda. E tem pessoas do grupo que já participaram o ano passado, porque não é a primeira vez, né? Já é a terceira versão? Isso, é a terceira versão. Aí, a terceira versão. Então, a gente tem, né, no grupo pessoas que pesquisam sobre literatura surda, né? A gente tem a professora Thaisa, da Federal de Goiás, temos o Carlos, da Federal de Juiz de Fora, né? Eles são do grupo, e temos a Joeli, perdão, Jô, quase que eu te deixava, hoje eu estou dando nada para deixar. E temos a Joeli. Eu também. A Leni, perdão. A professora Leni também, que são estudiosos da literatura surda, né? Mas eu vou aproveitar este momento para já deixar um pedido, que eu já tinha te feito lá pelo Instagram. Pensar nesse evento numa perspectiva pelo menos híbrida. Porque quem não pode estar lá, quem não pode viajar para estar lá, consegue participar de outras formas. Então, pensar em, pelo menos, apresentações de trabalhos online, hein? Eu tenho que deixar cutucadinha. Porque o coordenador... Cláudio Mourão. Caco Mourão, obrigada, Crise. Conhece ele, o Caco Mourão? Vocês conhecem? Alguém já conhece? O Caco Mourão? Caco Mourão? Ele é do Rio Grande do Sul.
ele é responsável. Eu já conversei com ele falou assim, olha, desculpa, mas tem que ser presencial. Porque é para ter ali aquelas trocas, né? Aquele olho no olho, aquele conhecimento ali, aquele contato mesmo, né? Porque virtual, muitas vezes, não fica bacana. Então, tem que ter aquele negócio ali presencial, sabe? Para ter aquela conversa, aquele entrosamento mesmo. Hoje, que acabou a pandemia, né? Ele veio com essa questão, né? Então, já teve da pandemia. Então, eu sei da importância que tem, né? A questão do híbrido, né? Da importância de ser virtual, mas infelizmente será somente presencial. Quem sabe para frente ele pense em quem não pode estar viajando e que ele participar também, mas né, a gente tenta. A gente tenta. Ainda mais nós que trabalhamos com a educação à distância, é o seu caso, é o de Leide, de Leni. Você olha, gente, para os alunos que estão na universidades, né? Para quem também trabalha, a gente tem direito a diárias, né? E aí vocês podem pleitear essas questões das diárias, né? Uma verba e pode ajudar vocês a participar desse evento, seria bacana. Sim. E já está no blog, tá, gente? Professor José Arno já deixou aí no chat também o link do evento, mas ele já está no nosso blog de Libras também, sendo divulgado, já tem algum tempinho. Acho que assim que o professor José Arno lançou a divulgação no Insta, a gente já colocou lá no blog para vocês também poderem ter acesso, tá bom? Professor José Arno, mais uma vez, muito obrigada. A gente tem que se despedir, né? A vontade da gente... Oi, fala, Jackson. Desculpa, eu acredito que... Não, no momento quando você voltou, a Indiara, ela levantou a mão. Perdão, não vi. Professora Indiara. Pode ficar à vontade. Pode abrir a câmera e ficar à vontade. Não vejo. Peraí que eu vou fixar. Você está conseguindo visualizá-la, Jackson, para fixá-la? Não. Deixa eu fixar ela aqui. Peraí, só um instante. Por favor, Leide, que eu também não estou vendo. Eu não consigo fixar, eu não sou. Pede para ela bater palminha, que daí fica mais fácil para a gente visualizar aqui. O Meet. Isto. Obrigada. Conseguiu, né, Jackson? Valeu. Obrigada. Então, boa noite, né, a todos. Obrigada, né, Arnaud, pelo convite de estar participando aqui hoje desse momento. Eu gostaria de falar uma coisa. José Arnaud, posso fazer uma pergunta, José Arnaud? Sim, pode. Dá tempo ainda, Daniane? Pode? Sim. Então, eu queria saber de você sobre a questão da percepção, né? Da questão da lei, do decreto. Antes não tinha, né? Qual era o sentimento antes da lei e depois? Questão de escolas, faculdades, qual é uma comparação do antes e depois, as diferenças? Você poderia falar para a gente, por favor? Peraí, gente, peraí. Deixa eu achar ele. Porque... Calma. Cadê José Arnaud? Sumiu. Eu vou, Leide. Consegui aqui. Mas pode ficar à vontade. Então, com relação à lei de Libras, anterior a isso, sim, existia salas de surdo. Tu lembra que a Secretaria de Educação de Surdos, a Secretaria de Educação do Estado e também a Secretaria de Educação dos municípios, eles sabiam da existência que tinha essas salas especiais próprias para esses alunos surdos nas instituições, mas em universidades foi a primeira que teve, o primeiro surdo que ingressou, que começou, que viu ali, foi Gladys Perlin. A Gladys Perlin, ela foi a primeira surda a ingressar na universidade e assim depois os outros surdos começaram a ingressar. Então foi através deste modelo surdo, esse autor também, Mirna Monteiro. Então, essas duas, na verdade, foram as referências e através disso depois até se criou Letras Libras. Mas anterior a isso tinha surdos nas salas, mas não se pensava nessa sala, nessa lei, e utilizava só a língua de sinais, só ali para poder se comunicar com a língua de sinais. Era isso.
E alguns professores sabiam também língua de sinais, né? Não, claro, não eram fluentes, utilizavam ali para aquela comunicação, nós surdos sim fluentes, mas os professores tendo aquela sinalização um pouco mais precária, e isso de fato foi um marco que fez ter uma movimentação, ter uma agitação a nível nacional, porque questionando a questão da inclusão, dos surdos estarem sofrendo, do bilinguismo, e esse foi um marco histórico, foi uma quebra, que até então se via de uma certa forma mais tranquila, não tranquilo, mas vinha de uma certa forma mais linear, e através disso teve essa ruptura. Nossa, né? Muito obrigada. Obrigada, Andiara. Obrigada pela sua participação, obrigada pela sua presença. A professora Andiara também eu já conheço de alguns eventos, principalmente eventos ligados à questão da língua indígena de sinais. Obrigada pela sua presença. Pessoal, mais uma vez, obrigada a todos por estarem aqui com a gente. Professor José Arnor, mais uma vez, muito obrigada. Infelizmente, a gente tem que ir encerrando, né? À vontade a gente ficar aqui batendo papo, mas a gente tem que encerrar. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos. Sejam bem-vindos às próximas atividades do GELES. A gente já vai adiantar aqui, e já está nas nossas redes sociais também, o evento, o terceiro Seminário Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, que vai ser em setembro, tá? Com submissões de trabalho, toda uma organização que já está sendo planejada para a participação de vocês. E em outubro, o terceiro Seminário de Educação Bilíngue de Surdos. A gente espera a presença de todos vocês, tá? Sem contar o dossiê, né, professor? Professor José Arnaldo, convidado para o dossiê. Então, muito obrigada a todos, gente. Uma boa noite e até o mês que vem.